O livro que nós vamos ler, oitavo ano H, se chama Eu Sou Malala. Quando fecho os olhos, vejo meu quarto. A cama está desarrumada. Meu cobertor fofinho, todo embolado, porque saí correndo para ir à escola, atrasada para uma prova. Minha agenda está aberta na escrivaninha no dia 9 de outubro de 2012. Meu uniforme, chavar branco e camix azul, está em um cabide na parede, esperando por mim. Ouço as crianças da vizinhança jogando cricket no beco atrás da nossa casa. Ouço o barulho do mercado ali perto. E se prestar atenção, ouço Safina, minha amiga que mora na casa ao lado, batendo na parede que dividimos para me contar um segredo. Sinto o cheiro de arroz cozinhando. Mamãe está na cozinha. Ouço meus irmãos mais novos brigando pelo controle. A TV alternando entre luta livre e desenho animado. Logo vou ouvir a voz grossa de papai me chamando pelo apelido. Jani, ele vai dizer que é querida em persa. Como anda a escola? Papai perguntava como iam as coisas na escola para meninas Kurchão, que ele fundou e onde eu estudava, mas eu sempre aproveitava a oportunidade de responder literalmente. Abá, eu brincava, a escola não anda, está sempre no mesmo lugar. Esse era o meu jeito de dizer que achava que as coisas poderiam estar melhores. Deixei aquele lar amado no Paquistão certa manhã, planejando mergulhar de volta assim que a aula terminasse, e acabei a um modo de distância. Página 18 do livro Malala. Algumas pessoas dizem que é muito perigoso voltar agora, que nunca vou poder fazer isso. Então, de vez em quando, viajo para lá dentro da minha cabeça. Mas agora outra família vive naquela casa. Outra garota dorme naquele quarto. E eu estou a milhares de quilômetros de distância. Não ligo muito para as outras pessoas para as outras coisas em meu quarto, mas me preocupo com o troféu da escola na estante. Até sonho com eles de vez em quando. Tem um troféu de vice-campeã do primeiro concurso de história e atração de que participei. E mais de 45 taças de medalhas por ter sido a primeira da turma em provas, debates e competições. Para outras pessoas, podem parecer simples bugigangas de plásticos, mas para mim são lembranças da vida que eu amava e da menina que eu era. Antes de sair de casa, naquele dia fádico, quando abro os olhos, estou no meu quarto de novo. Estou no meu quarto novo. É uma casa resistente de tijolinhos em um lugar frio e úmido chamado Birmingham, na Inglaterra. Aqui tem água corrente, fria e quente. E em todas as torneiras não há necessidade de carregar botijões de gás do mercado para aquecê-las. Aqui há cômodos amplos, com piso de madeira brilhando, cheios de móveis e TV enorme. Quase não sei ouvir o barulho nesse subúrbio calmo e arborizado. Nada de crianças rindo e gritando, nenhuma mulher lá embaixo cortando legumes e fofocando com a minha mãe. Nenhum homem fumando e debatendo política, às vezes. No entanto, mesmo com as paredes grossas entre nós, ouço alguém da minha família chorando de saudade de casa. Então, papai, entre pela porta da frente, a voz escoando. Johnny, diz, como foi a escola? Agora não há mais jogos de palavras. Ele não está perguntando sobre a escola que administra e onde estudo, mas há uma preocupação em sua voz, como se temesse que eu não tivesse aqui para responder. Porque não faz tanto tempo assim que quase me mataram, pelo simples fato de falar sobre o meu direito de ir à escola. Era o mais comum dos dias. Eu tinha 15 anos, estava no nono ano e tinha ficado acordado até muito tarde da noite anterior, estudando para uma prova.
Já tinha ouvido o galo cantar ao amanhecer, mas caí no sono de novo. Já tinha ouvido o chamado para as orações da mesquita, próximo à minha casa, mas consegui me esconder embaixo do cobertor. E já tinha fingido não ouvir quando papai veio me acordar. Então, mamãe chegou e chacoalhou meu ombro devagar. Acorde, psiu, ela disse, me chamando de gatinha. Em paticho, a língua do povo pashtun. São 7h30 e você está atrasada para a escola. Eu tinha uma prova sobre estudos paquistaneses, então fiz uma oração rápida para Deus. Se for sua vontade, por favor, que eu fique em primeiro lugar, sussurrei. Ah, e obrigado por tudo o meu sucesso até agora. Engoli um pouco de ovo frito e chapati com chá. Meu irmão mais novo, Atal, estava especialmente chato naquela manhã. Reclamava de toda a atenção que eu tinha recebido por ter falado sobre a necessidade de meninas terem acesso à mesma educação que meninos, e papai provocou enquanto tomávamos café. Quando Malala for a primeira-ministra, você pode ser o secretário dela, ele disse. Atal, o palhacinho da família, fingiu estar bravo. Não, gritou, ela vai ser minha secretária. Toda essa brincadeira quase fez que eu perdesse, que eu me atrasasse. Então, saí disparada pela porta. O café da manhã ainda pela metade na mesa. Desci a rua correndo a tempo de alcançar o ônibus, lotado de meninas a caminho da escola. Subi no ônibus naquela manhã de terça-feira e nunca mais vi minha casa. A ida até a escola foi rápida, só 5 minutos subindo a estrada e seguindo o rio. Cheguei na hora e o dia passou como sempre. O caos da cidade de Mingora nos rodeava com as buzinas e o barulho das fábricas enquanto trabalhávamos em silêncio, debruçadas sobre nossas provas com concentração. Ao fim do dia eu estava cansada, mas feliz. Sabia que tinha ido bem. Vamos esperar o segundo ônibus, disse Moniba, minha melhor amiga. Assim podemos conversar um pouco mais. Gostávamos de ir embora mais tarde. Havia dias que eu tinha uma sensação estranha de que algo ruim ia acontecer. Uma noite me peguei pensando sobre a morte. Como é estar morto de verdade? Queria saber. Estava sozinha no meu quarto, então me virei em direção à Meca e perguntei a Deus: o que acontece quando morremos? Qual é a sensação? Se eu morresse, queria poder contar às pessoas qual era a sensação. Malala, sua boba, disse a mim mesma. Você estaria morta e não poderia contar às pessoas qual é a sensação. Antes de deitar, pedi a Deus mais uma coisa. Posso morrer um pouquinho e voltar, para poder contar às pessoas como é? Mas no dia seguinte amanheceu claro e ensolarado, assim como o próximo e o que veio depois dele. Então chegou aquele momento em que eu sabia que tinha ido bem na prova. Qualquer nuvem sobre minha cabeça estava indo embora. Então Moniba e eu fizemos o que sempre fazíamos: fofocamos qual creme para o rosto ela estava usando. Um dos professores estava tentando curar a calvície? Agora que a primeira prova tinha passado, a próxima seria muito difícil? Quando o nosso ônibus chegou, descemos as escadas correndo e, como sempre, Moniba e as outras meninas cobriram a cabeça e o rosto antes de sair pelo portão e subir na Dina, o caminhão branco que funcionava como nosso ônibus escolar. Como sempre, o nosso motorista nos aguardava com um truque de mágica para nos divertir. Naquele dia, ele fez uma pedrinha desaparecer. Por mais que tentássemos, não conseguimos descobrir o segredo. Nos amontoamos lá dentro, 20 meninas e 2 professores apertados nas 3 fileiras de banco que se estendiam pela Dina. Era quente e grudento e não tinha janela, só um plástico amarelo que batia contra a lateral enquanto balançávamos pelas ruas lotadas da hora do rush de Mingora. A Avenida Raj Baba era um amaranhado de riquixas coloridos, mulheres de túnicas fluidas, homens em motos buzinando e zigue-zagueando pelo trânsito. Passamos por uma feira matando galinha, um menino vendendo sorvete e um outdoor do Instituto de Transplante Capilar. Moniba e eu estávamos mergulhando em uma conversa. Olharam na minha direção. Ele levantou o braço e apontou para mim.
Algumas das meninas gritaram e eu apertei a mão de Moniba. Quem é Malala? Eu sou Malala e esta é minha história. Parte 1. Antes do Talibã. 1. Livre como um pássaro. Eu sou Malala, uma menina como outra qualquer, mas tenho meus talentos. Sou hiperflexível e consigo estralar os dedos das mãos e dos pés quando quiser. Gosto de ver a expressão das pessoas quando faço isso. Consigo derrotar pessoas com o dobro da minha idade em uma queda de braço. Gosto de bolinhos, mas não de bala. E acho que chocolate amargo nem devia ser considerado chocolate. Odeio berinjela e pimentão. E amo pizza. Acho a Bela de Crepúsculo muito indecisa e não entendo por que escolheu o chato do Edward. Como eu e minhas amigas do Paquistão dizemos, ele não faz bem para ela. Não ligo para maquiagem e joias e não sou muito feminina. Mas minha cor favorita é rosa e admito que costumava passar muito tempo na frente do espelho brincando com o meu cabelo quando era mais nova. Tentei clarear a pele com mel, água de rosas e leite de búfala. O cheiro do leite no rosto era muito ruim. Costumo dizer que se você olhar dentro da mochila de um menino, sempre vai estar bagunçada. Se olhar para o uniforme dele, sempre vai estar sujo. Não é minha opinião, é um fato. Sou pastum, membro de uma tribo orgulhosa espalhada pelo Afeganistão e pelo Paquistão. Meu pai Ziauddin e minha mãe Torpekai são de uma aldeia nas montanhas, mas depois que se casaram, mudaram para Mingora, e a maior cidade do Vale do Swat, que fica no noroeste do Paquistão, onde nasci. Swat era famoso por sua beleza, e turistas vieram de toda parte ver as montanhas, as colinas ver- verdejantes e os rios cristalinos. Meu nome é uma homenagem a uma grande heroína Kapchun, Malalai, cuja origem inspirou-se seus compatriotas. Mas não acredito em brigas, mesmo quando meu irmão de 14 anos, Kaushal, me irrita até não poder mais. Nunca brigo com ele. Em vez disso, ele briga comigo. De acordo com Nelson, para toda ação existe uma reação oposta e de igual intensidade. Então acho que podemos dizer que quando Kushal briga comigo, apenas reajo discutindo sobre o controle da TV, sobre as tarefas domésticas, sobre quem é melhor aluno, sobre quem comeu o último salgadinho, sobre qualquer coisa. Meu irmão de 10 anos, a tal, me irrita menos. Ele é ótimo em correr atrás de bola, de cricket, quanto a jogarmos para fora da quadra, mas inventa suas próprias regras de vez em quando. Quando eu era mais nova e meus irmãos começaram a chegar, tive uma conversinha com Deus. Deus, você não falou comigo antes de mandar esses dois? Não perguntou o que eu achava? Eles são meio inconvenientes às vezes. Quando eu quero estudar, fazem barulho terrível. E quando estou escovando os dentes de manhã, batem na porta do banheiro. Pelo menos com dois irmãos, podemos jogar cricket. Lá no Paquistão, nós corríamos de um bando de coelhos.
entrando e saindo dos becos perto da nossa. Do terraço, às vezes ele pegava a bola do vizinho quando ia buscar a nossa. Voltava com um sorriso atrevido e dava nos ombros. O que tem? Dizia eles, pegaram a nossa bola ontem. Mas os meninos são... Bom, meninos. A maioria deles não era tão civilizada quanto as meninas, então eu não estava afim de aguentar o comportamento dos dois. Descia e batia no muro entre nossa casa e a de Safina. Duas batidas, esse era o nosso código. Ela batia em resposta e eu empurrava o tijolo para o lado, abrindo buraco entre as casas e sussurrávamos uma para a outra. Às vezes eu ia na casa dela ou ela ia na minha. E assim tínhamos o nosso programa de TV favorito. Charla Lark Bom Bom. Sobre um menino que tem um lápis mágico ou trabalhávamos nas bonequinhas que estávamos fazendo com palitos de fósforos e pedaços de tecido. Safina era minha amiga desde que tínhamos mais ou menos 8 anos. Ela era alguns anos mais nova que eu, mas éramos muito próximas. Às vezes imitávamos uma outra, mas um dia achei que ela tinha ido longe demais. Quando a coisa que eu mais gostava, meu único brinquedo, um celular de plástico rosa, meu pai tinha me dado, desapareceu. Naquela tarde, quando eu fui brincar com Safina, ela tinha um idêntico. Disse que era dela, que tinha comprado no mercado. Bom, não acreditei. Eu estava muito brava para pensar direito. Então, quando a Safina não estava olhando, eu peguei um par de brincos dela. No dia seguinte, um colar. Eu nem gostava de bijuteria, mas não conseguia parar. Uns dias depois, cheguei na casa dela. Não, uns dias depois cheguei em casa e encontrei mamãe tão chateada que nem olhava para mim. Ela tinha encontrado as bijuterias roubadas da minha cômoda e devolvido a Safina. Safina me roubou primeiro, gritei, mas mamãe não se abalou. Você é mais velha, Malala. Deveria dar o exemplo. Fui para o quarto, cheia de vergonha, mas com longa espera até meu pai chegar em casa. Foi a pior coisa. Ele me Roy, corajoso e cheio de princípios, e eu era sua Jenny. Ia ficar tão decepcionado, mas ele não levantou a voz ou brigou comigo. Sabia que eu estava sendo tão dura comigo mesma que não precisava me repreender. Em vez disso, me consolou falando sobre os erros que grandes heróis cometeram quando criança. Heróis como Mahatma Gandhi, o grande pacifista, e Muhammad Ali Jinnah, o fundador do Paquistão. Ele mencionou um ditado que seu pai dizia: uma criança é uma criança quando é criança, mesmo que seja um profeta. Pensei em nosso código Patitunali, que reage como nós, Patituns, vivemos. Uma parte desse código é sobre Badal vingança e diz que um insulto deve ser respondido com outro, uma morte com outra, e assim por diante. Senti o gosto da vingança e era amargo. Naquele dia jurei que jamais tomaria parte em um badal. Pedi desculpas a Safina e seus pais. Eu esperava que ela também pedisse desculpa e devolvesse meu celular. Mas minha amiga não disse nada, e por mais difícil que fosse manter minha nova promessa, não falei nada sobre minha suspeita quanto ao paradeiro do celular. Safina e eu logo voltamos a ser amigas e retomamos as brincadeiras de pega-pega com nossos vizinhos. Naquela época morávamos em uma parte da cidade que ficava longe do centro. Atrás da nossa casa havia um gramado com ruínas misteriosas, estátuas de leões, colunas partidas de uma velha estumpa e centenas de pedras enormes que pareciam guarda-chuvas gigantes, onde no verão brincávamos de Parpartune, um jogo de esconde-esconde. No inverno fazíamos bonecos de neve, até nossas mães nos chamarem para tomar uma caneca de chá quente, com leite e cardamomo. Desde que consegui lembrar, nossa casa sempre foi cheia de gente, vizinhos, parentes e amigos de papai, e um fluxo sem. Desde que consigo lembrar, nossa casa sempre foi cheia de gente,
vizinhos, parentes e amigos de papai, em um fluxo sem fim de primos e primas. Eles vinham das montanhas onde meus pais cresceram ou da cidade mais próxima. Mesmo quando nos mudamos da nossa primeira casa minúscula e ganhei meu primeiro quarto, ele raramente era só meu. Sempre tinha algum primo dormindo no chão. Isso porque uma das partes mais importantes do código Panchunwali é a hospitalidade. Como Panchuns, sempre devemos abrir nossa porta para um visitante. Minha mãe e as mulheres se reuniam na varanda nos fundos da nossa casa e cozinhavam, e riam e conversavam sobre roupas novas, joias e outras mulheres da vizinhança. Enquanto meu pai e os homens sentavam na sala de estar dos homens e bebiam chá e falavam de política, eu costumava me afastar das brincadeiras das crianças, passar na ponta dos pés pelas mulheres e me juntar aos homens. Tinha a impressão de que lá acontecia algo empolgante e importante. Não sabia o que era exatamente, e certamente não entendia nada de política, mas me sentia atraída pelo mundo dos homens. Sentava aos pés do meu pai e absorvia a conversa. Amava ouvi-los, debatendo política, mas principalmente amava sentar entre eles. Hipnotizada pela conversa sobre o grande mundo, para além do nosso vale. Por fim, eu saía da sala e ficava um pouco entre as mulheres. As imagens e os sons do seu mundo eram diferentes. Haviam sussurros suaves e confidentes. Algumas vezes risadas tiritantes, outras estridentes e barulhentas. Mas o mais impressionante de tudo era que os véus e lenços sumiam, seus cabelos escuros e compridos, seus lindos rostos, enfeitados com batom e rena, eram lindos de ver. Vi essas mulheres quase todos os dias da minha vida, observando o regime da Purdah, segundo o qual devem se cobrir em público. Algumas, como mães, simplesmente envolviam o rosto com um lenço. O nome disto é niqab, mas outras usavam burcas, tônicas pretas compridas e fluídas que cobriam a cabeça e o rosto, para que as pessoas não pudessem ver nem os olhos. Nem um pedaço de pele ficasse à mostra. Vi esposas obrigadas a andar alguns passos atrás do marido. Vi mulheres forçadas a abaixar o olhar quando encontravam um homem. E vi meninas mais velhas que tinham sido minhas amigas desaparecerem atrás de véus assim que se tornaram adolescentes. Mas ver mulheres batendo papo casualmente, os rostos radiantes de liberdade, era ver um mundo novo. Nunca ajudei muito na cozinha. Admito que tentava me livrar de cortar legumes e lavar pratos sempre que podia. Então não ficava lá muito tempo, mas ao sair correndo sempre me perguntava como seria viver se escondendo. Ver embaixo de panos parecia tão injusto e desconfortável. Desde pequena, eu dizia aos meus pais que, independentemente do que as outras meninas fizessem, nunca cobriria meu rosto daquele jeito. Meu rosto era minha identidade. Mamãe, que é muito devota e tradicional, ficava chocada. Nossos parentes achavam que eu era muito ousada. Alguns diziam mal educada, mas papai dizia que eu podia fazer como quisesse. Malala vai viver livre como um pássaro, ele dizia para todo mundo. Então eu corria para me ajudar de novo as crianças, principalmente quando chegava a hora de competição de empinar pipa, em que os meninos tentavam cortar a linha dos adversários. Era um jogo empolgante, cheio de fugas e mergulhos imprevisíveis. Eu achava bonito, mas também um pouco triste ver as linhas pipas jogadas no chão. Talvez eu achasse isso porque vislumbrava um futuro que seria cortado exatamente como aquelas pipas, pelo simples fato de ser menina. Apesar do que papai dizia, eu sabia que quando Safina e eu ficássemos mais velhas, as pessoas iam querer
que cozinhássemos e limpássemos para nossos irmãos. Poderíamos nos tornar médicas, porque precisavam de médicos, mulheres para cuidar de pacientes mulheres, mas não poderíamos ser advogadas ou engenheiras, desi- design, eu não sei falar isso não, de moda ou artistas ou qualquer outra coisa que sonhássemos ser e não nem um pedaço de pele ficasse à mostra. Vi esposas obrigadas a andar alguns passos atrás do marido. Vi mulheres forçadas a abaixar o olhar quando encontravam um homem. E vi meninas mais velhas que tinham sido minhas amigas desaparecerem atrás de véus assim que se tornaram adolescentes. Mas ver mulheres batendo papo casualmente, os rostos radiantes de liberdade, era ver um mundo novo. Nunca ajudei muito na cozinha. Admito que tentava me livrar de cortar legumes e lavar pratos sempre que podia. Então não ficava lá muito tempo, mas ao sair correndo sempre me perguntava como seria viver se escondendo. Ver embaixo de panos parecia tão injusto e desconfortável. Desde pequena, eu dizia aos meus pais que, independentemente do que as outras meninas fizessem, nunca cobriria meu rosto daquele jeito. Meu rosto era minha identidade. Mamãe, que é muito devota e tradicional, ficava chocada. Nossos parentes achavam que eu era muito ousada. Alguns diziam mal educada, mas papai dizia que eu podia fazer como quisesse. Malala vai viver livre como um pássaro, ele dizia para todo mundo. Então eu corria para me ajudar de novo as crianças, principalmente quando chegava a hora de competição de empinar pipa, em que os meninos tentavam cortar a linha dos adversários. Era um jogo empolgante, cheio de fugas e mergulhos imprevisíveis. Eu achava bonito, mas também um pouco triste ver as linhas pipas jogadas no chão. Talvez eu achasse isso porque vislumbrava um futuro que seria cortado exatamente como aquelas pipas, pelo simples fato de ser menina. Apesar do que papai dizia, eu sabia que quando Safina e eu ficássemos mais velhas, as pessoas iam querer que cozinhássemos e limpássemos para nossos irmãos. Poderíamos nos tornar médicas, porque precisavam de médicos, mulheres para cuidar de pacientes mulheres, mas não poderíamos ser advogadas ou engenheiras, desi- eu não sei falar isso não, de moda ou artistas ou qualquer outra coisa que sonhássemos ser e não Prefiro que saíssemos de casa sem um parente homem que nos acompanhasse, enquanto via meus irmãos subirem correndo para terraço para empinar suas pipas. Me perguntava quão livre realmente poderia ser, mas sabia mesmo naquela época que era a menina dos olhos do meu pai. Uma coisa rara para uma paquistanesa. Quando um menino nasce no Paquistão, é um motivo de celebração. Todos dão um tiro para o alto, presentes são colocados no berço do bebê. E o nome do menino é escrito na árvore genealógica. Mas quando uma menina nasce, ninguém visita o país e as mulheres sentem compaixão pela mãe. Papai não ligava para esses costumes. Vi meu nome em tinta azul clara, no meio do nome masculino da nossa árvore genealógica.
O meu era o primeiro nome feminino em 300 anos. Durante toda a minha infância, ele cantou uma música sobre minha Shara Putkin famosa. O Malalai me erguei mais uma vez para ensinar os Pactuns o significado da honra, tuas palavras poéticas. Movem mundos, eu imploro, ergue-te mais uma vez. Quando era pequena, não entendia o que tudo isso significava. Quando cresci, no entanto, compreendi que Malalai era uma heroína e um modelo de ser seguido, e quis aprender alguma coisa com ela. Quando comecei a ler, aos 5 anos, papai se gabava para os amigos. Olhe para essa menina, dizia, está destinada a grandes coisas. Eu fingia ficar com vergonha, mas os elogios dele sempre foram o que havia de mais precioso no mundo para mim. Eu era mais sortudo do que a maioria das garotas. Por mais que, por mais um motivo, meu pai administrava uma escola. Era um lugar humilde com nada além de quadros, gêneros e giz. Ficava bem ao lado de um rio fedorento, mas para mim era o paraíso. Meus pais dizem que mesmo antes de começar a falar, eu engatinhava até as salas vazias e lecionava. Dava aulas em minha própria sala de bebê. Às vezes deixava que eu sentasse na sala com as outras crianças, ouvindo impressionada tudo o que ensinavam a elas. Conforme crescia, não via a hora de usar o uniforme que as meninas mais velhas vestiam todos os dias para ir à escola. Chalwar camisa, uma túnica longa azul e calças brancas soltinhas, e um lenço branco na cabeça. Papai abriu a escola 3 anos antes de eu nascer e era professor, contador e diretor, além de zelador, faz tudo e eletricista. Ele subia a escada para trocar lâmpadas e descia do poço quando uma bomba de água quebrava. Quando eu via desaparecer naquele poço, eu chorava, achando que nunca mais ia voltar. Embora não entendesse naquele tempo, hoje sei que nunca havia dinheiro suficiente. Depois de pagar o aluguel e salários, não havia muito para comprar comida, então tínhamos pouco para o jantar, mas a escola era o sonho do meu pai e todos estavam muito felizes em vivê-lo. Quando finalmente chegou a hora de frequentar as aulas, fiquei tão animada que não conseguia me conter. Posso dizer que cresci em uma escola. A escola era meu mundo, e meu mundo era a escola. Capítulo 2 Sonhos. Toda primavera e todo outono, durante os feriados do grande Eid e do pequeno Eid, minha família visitava um dos meus lugares favoritos no mundo, Shangla, a aldeia onde meus pais cresceram nas montanhas. Carregados de presente para nossos parentes, chales bordados, caixas de doce de rosa e pistache, remédios que eles não conseguiam comprar na aldeia, íamos até a estação de ônibus de Mingorá e víamos praticamente todo o resto da cidade amontoados, esperando pela carruagem voadora. Guardávamos nossos presentes juntos com os sacos de farinha e açúcar, cobertores e baús que as outras famílias levavam. Em uma pilha em cima do ônibus, depois nos amontoávamos dentro dele para a viagem de 4 horas, subindo estradas sinuosas e emburacadas até as montanhas. No primeiro quarto de viagem, a estrada era uma série de zigue-zagues que acompanhavam o rio Swat de um lado e era cercado de penhascos do outro. Meus irmãos adoravam apontar veículos que tinham caído no vale lá embaixo. A carruagem voadora ia cada vez mais alto, até o ar ficar no frio. No fim, não vimos nada além de montanhas após montanhas, 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 montanhas e só uma fatia de céu. A maioria das pessoas em Shangla era muito pobre e não havia comodidades modernas, como hospitais e mercados. Mas nossa família sempre havia um jantar enorme para nós quando chegávamos. Esse banquete era especialmente bem-vindo no pequeno Eid, que marca o fim de um mês de jejum diurno do Ramadã. Eram tigelas de frango, arroz, espinafres e cordeiro, maçãs enormes e crocantes, lindos bolos e grandes chaleiras de chá com leite. Mesmo quando tinha 7 ou 8 anos, eu era considerada uma menina sofisticada da cidade.
E às vezes meus primos me provocavam porque eu não gostava de ficar descalça e usava roupas compradas no mercado, não feitas em casa como a deles. Eu tinha um sotaque da cidade, falava gírias da cidade, então eles achavam que eu era moderna. Se soubessem as pessoas da cidade de verdade, como Peshawar e Islamabad, me achariam bem retrograda. Quando estava na aldeia, no entanto, eu levava a vida de uma menina do campo. De manhã, levantava quando o galo cantava, ou quando ouvia o bater de louça das mulheres lá embaixo, preparando o café para os homens. Então, todas as crianças saíam de casa para saudar o dia. Comíamos mel direto da colmeia e ameixas verdes polvilhadas com sal. Nenhum de nós tínhamos brinquedos ou livros, então jogávamos amarelinha e criquete em um barranco. À tarde, os meninos iam pescar enquanto as meninas desciam no rio para nossa brincadeira preferida, casamento. Escolhíamos uma noiva e preparávamos para a cerimônia. Nós a cobríamos de pulseira e colares e maquiávamos seu rosto e pintávamos suas mãos com rena. Quando estava pronta para ser entregue ao noivo, ela fingia chorar e passávamos a mão em seu cabelo e dizíamos para não se preocupar. Às vezes caíamos na gargalhada. A vida das mulheres nas montanhas não era fácil. Não havia lojas decentes, nem universidades, nem hospitais ou médicas mulheres. Não havia água limpa ou eletricidade provida pelo governo. Muitos homens haviam deixado a aldeia para trabalhar nas construções de estradas e em minas muito distantes, e mandavam dinheiro para casa quando podia. Às vezes, nunca mais voltavam. As mulheres na aldeia também tinham que esconder os rostos. Sempre que saíam de casa e não podiam encontrar ou falar com homens que não fossem parentes próximos, nenhuma delas sabia ler, nem mesmo minha mãe, que agora vivia na cidade, sabia. Não é nada incomum que as mulheres do meu país sejam analfabetas. Mas ver minha mãe, uma mulher inteligente e orgulhosa, sofrendo para entender os preços no mercado dava uma tristeza tácita em nós duas, acho. Muitas meninas da aldeia, incluindo a maior parte das minhas primas, não vão à escola. Alguns pais nem pensam em suas filhas como membros importantes da família, porque vão casar jovens e viver com a família do marido. Por que mandar uma filha para a escola? Os homens diziam. Ela não vai precisar de educação para administrar um lar. Eu nunca respondia aos mais velhos. Na minha cultura, não devemos desrespeitá-los, mesmo quando estão errados. Mas eu via como a vida das mulheres era difícil e ficava confusa e triste. Por que as mulheres eram tão maltratadas em nosso país? Perguntei ao meu pai e ele me contou que a vida era ainda pior para as mulheres no Afeganistão, que havia sido dominado por um grupo chamado Talibã. Escolas para meninas foram incendiadas e agora todas as mulheres eram forçadas a usar um tipo de burca radical, um véu que ia da cabeça aos pés e tinha apenas uma grade de tecido nos olhos. As mulheres foram proibidas de rir alto e usar esmaltes, e eram espancadas ou presas por andar sem um homem da família. Estremeci quando ele me contou essas coisas e agradeci a Deus por morar no Paquistão, onde as meninas eram livres para ir à escola. Foi a primeira vez que ouvi falar no Talibã. O que eu não sabia era que eles não estavam só no Afeganistão. Havia um grupo no Paquistão que não ficava longe de nós, em uma área tribal.
conhecida como Fata. Alguns eram pastuns como nós, e logo lançariam uma nuvem negra sobre minha infância ensolarada. Mas meu pai disse para eu não me preocupar. Vou proteger sua liberdade, Malala. Continue a sonhar. Capítulo 3. O Lápis Mágico. Quando fiz 8 anos, papai já tinha mais de 800 alunos em 3 prédios. Em um deles ficava o ensino fundamental e em outros 2, o ensino médio, um para meninos e um para meninas. Então, nossa família finalmente tinha dinheiro suficiente para comprar uma TV. Foi quando fiquei obcecada pela ideia de ter um lápis mágico. Tirei isso da Chara Lara Bombom. O programa a que Safira e eu assistíamos depois da aula. Era sobre um menino chamado Sanju, que transformava qualquer coisa em realidade desenhando. Se estava com fome, desenhava uma tigela de curry, e ela aparecia na sua frente. Se estava em perigo, desenhava um policial. Ele era um pequeno herói, sempre protegendo as pessoas que estavam em apuros. À noite, eu rezava: Deus, por favor, me dê o lápis do Sanju. Não conto pra ninguém. É só deixar na minha comoda. Vou usá-lo para fazer todo mundo feliz. Assim que terminava de rezar, eu abria a gaveta, mas o lápis nunca estava lá. Certa tarde, os meninos não estavam em casa, e mamãe pediu que eu jogasse fora umas cascas de batata e de ovo. Fui até o lixão, a mais ou menos 1 quadra da nossa casa, franzindo o nariz conforme chegava perto, afastando moscas e prestando bastante atenção para não pisar em nada, com meus sapatos bons. Se tivesse o lápis mágico de Sanju, eu apagaria tudo: o cheiro, os ratos, a montanha gigante de comida apodrecendo. Quando joguei o lixo na pilha, vi alguma coisa se mexendo. Dei um pulo. Era uma menina da minha idade, seu cabelo estava bagunçado e a pele coberta de feridas. Ela separava o lixo em pilhas, uma de latas, uma de garrafas. Perto dali, meninos pescavam na pilha de metal, usando imãs e cordas. Eu queria conversar com eles, mas estava com medo. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando papai voltou para casa, contei a ele sobre as crianças no lixão e o arrastei para vê-las. Ele falou com as crianças com gentileza, mas elas saíram correndo. Perguntei por que não estavam na escola. Papai me disse que aquelas crianças estavam ajudando a família vendendo o que encontravam por algumas rúpias. Se elas fossem à escola, suas famílias passariam fome. Enquanto caminhávamos de volta para casa, vi lágrimas em seu rosto. Acredito que há algo de bom para cada coisa ruim, e que para cada pessoa má, Deus manda uma boa. Então decidi que era hora de conversar com ele sobre esse problema. Querido Deus, escrevi uma carta. Você sabe crianças que são obrigadas a trabalhar no lixão? Parei. Claro que ele sabia. Então percebi que foi a vontade de Deus que eu as visse. Ele estava me mostrando como seria minha vida se não pudesse ir à escola. Até aquele momento, eu acreditava que um lápis mágico podia mudar o mundo. Agora entendi que eu teria que fazer alguma coisa. Não sabia ainda o que era, mas pedi a Deus força e coragem para transformar o mundo em um lugar melhor. Assinei a carta, enrolei o papel, prendi em um pedaço de madeira, coloquei um dente de leão em cima e joguei um riacho.
que vai até o rio. Com certeza Deus a encontraria lá. Assim como eu queria ajudar as crianças do lixão, mamãe queria ajudar o mundo inteiro. Começou a colocar migalhas de pão em tigelas na janela da cozinha. Perto dela, colocava outro com arroz e frango. O pão era para os pássaros e a comida era para uma família pobre da vizinhança. Perguntei uma vez por que ela sempre dava comida. Nós sabemos como é passar fome. Picha, ela disse. Nunca devemos nos esquecer de dividir o que temos. Então dividimos tudo, dividimos até nossa casa, com uma família de 7 pessoas que estava passando por um momento difícil. Eles deveriam pagar aluguel ao meu pai, mas na maioria das vezes era ele que acabava emprestando dinheiro à família. Embora a escola não estivesse dando lucro real, papai abria mais de 100 vagas gratuitas para crianças pobres e queria poder abrir mais. Enquanto isso, mamãe servia café da manhã para algumas meninas na nossa casa todos os dias. Como elas vão aprender se estão de estômago vazio? Dizia. Um dia percebi que algumas alunas antigas não iam mais às aulas. Perguntei ao meu pai onde estavam. Ah, Jane, ele disse. Alguns dos pais mais ricos tiram as crianças da escola quando descobriam que estavam na mesma sala que os filhos das pessoas que limpavam sua casa ou lavavam sua roupa. Eu era jovem, mas tinha idade suficiente para saber que aquilo não estava certo. Entender que se muitos alunos pagantes saíssem, isso dificultaria as coisas para a escola e para nossa família. O que eu não sabia era que uma ameaça ainda maior estava surgindo, não só para nossa família e nossa escola, mas para todo o Paquistão. Capítulo 4. Um aviso de Deus. Em um dia de outono, quando eu ainda estava no ensino fundamental 1, nossas carteiras começaram a tremer. Terremoto! Gritamos. Saímos correndo. Alguns de nós caíram enquanto passávamos amontoados pela porta estreita e nos reuníamos em volta dos professores em busca de segurança e conforto, como pintinhos ao redor da galinha. Algumas meninas choravam. Morávamos em uma região onde terremotos eram frequentes, mas esse parecia diferente. Mesmo depois de voltarmos às salas, os prédios continuavam a tremer. O estrondo não parava. A senhorita Ulfat, minha professora preferida de todas, nos disse para ficarmos calmos. Ela nos garantiu que acabaria logo. Mas quando outro terremoto forte nos atingiu alguns minutos depois do primeiro, os alunos foram mandados para casa. Quando eu cheguei, encontrei mamãe sentada no pátio, onde se sentia mais segura porque não havia teto sobre sua cabeça. Estava recitando versos do Sagrado Corão e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Os tremores continuaram durante a tarde e depois do anoitecer, e cada vez que aconteciam, minha mãe corria lá para fora e insistia que fôssemos com ela. Meu pai pediu que não deixasse as crianças nervosas, mas já estávamos nervosas, afinal, o chão estava tremendo. O terremoto de 8 de outubro de 2005 acabou se revelando os mais graves da história. Atingiu 7,6 pontos da escada Richter e foi sentido em lugares distantes, como Cabul e Delhi. Os tremores continuaram durante pelo menos um mês. Mingora não sofreu tanto, mas as áreas do norte do Paquistão, incluindo nossa amada Shangla, foram devastadas. Quando finalmente tivemos notícias de nossos familiares e amigos por lá, disseram que parecia o fim do mundo. Descreveram o barulho das pedras deslizando montanha abaixo e todos correndo para fora de casa recitando o Sagrado Corão. Os gritos quando telhados desabavam e o mugido de búfalos e cabras. Estavam aterrorizados. Quando a destruição acabou, esperaram por ajuda. O governo demorou para chegar, mas imediatamente foi posta em prática uma operação de resgate organizada por um grupo religioso conservador chamado Tehrik-e-Nefaz Sharia e Mohammad, ou Movimento pelo Cumprimento da Lei Islâmica, fundado por Sufi Muhammad e seu genro Maulana Fazlullah. Enfim, o governo tentou ajudar, e o auxílio dos americanos, que tinham tropas e helicópteros no Afeganistão, que ficava próximo, conseguiu chegar. Mas a maioria dos voluntários e da ajuda médica veio de organizações ligadas a grupos militantes como o TNSM. Eles ajudaram a limpar e reconstruir aldeias destruídas, lideraram pregações e enterraram corpos. Acolheram muitas das 11 mil crianças que ficaram órfãs. Na nossa cultura, os órfãos geralmente são adotados por seus familiares. Mas o terremoto foi tão terrível que famílias inteiras foram dizimadas ou perderam tudo e não tinham condições de cuidar de mais crianças. Muitos órfãos foram viver em madrasas fundamentalistas.
Mulás do TNSM pregavam que o terremoto era um aviso de Deus. Se não corrigíssemos nossos costumes e não introduzíssemos a Sharia ou lei islâmica, castigos mais severos viriam. O país inteiro ficou em choque. Por muito tempo depois do terremoto, estávamos vulneráveis. Isso tornou muito mais fácil para alguém com más intenções usar o medo em seu benefício. Toda manhã, enquanto eu e minhas amigas passávamos pelo portão da escola, o homem do outro lado da rua ficava olhando com uma cara feia para nós. Então, certa noite, ele veio à nossa casa com 6 anciões da comunidade. Abri a porta e ele disse que era um mufti, um erudino islamítico, que tinha um problema com a escola. Meu pai mandou ir para o cômodo enquanto o mufti e os anciões entraram na nossa pequena casa, mas ouvi cada palavra, representando os bons muçulmanos. O mufti disse: e todos consideram sua escola para as meninas uma blasfêmia. Você precisa fechá-la. Meninas e adolescentes não devem ir para a escola, devem ficar excluídas em Purdan. O Mufi estava claramente sob influência de uma maulana que tinha um programa de rádio ilegal que dava sermões e protestava contra as pessoas consideradas anti-islâmicas. O que nós sabíamos, mas o Mufi não, era que a própria sobrinha frequentava a escola em segredo. Enquanto papai argumentava, um dos anciões tomou a palavra. Ouvi dizer que você é um homem, que você não é um homem devoto. Ele disse meu pai, mas há exemplares do Corão em sua casa. Claro que sim. Meu pai disse, sou muçulmano. O Mufi disse. O Mufi retomou a palavra, clamando que a garota entrava na escola pelo mesmo portão que os homens. Então meu pai sugeriu que as meninas mais velhas entrassem por um portão diferente. No fim, o Mufi desistiu e os homens foram embora. Mas, mesmo depois de a porta se fechar atrás deles, continuei a sentir um nó no estômago. Cresci presenciando os homens Pachum teimosos e orgulhosos. Geralmente, quando um deles perde uma discussão, não esquece nem perdoa. Apesar de ser uma criança, eu sabia que aquele homem estava errado. Eu estudava o Corão, o nosso livro sagrado, desde que tinha 5 anos e meus pais me mandavam a uma madraça para os estudos religiosos à tarde. Depois da escola era uma mesquita de céu aberto, onde meninos e meninas estudavam o sagrado Corão juntos. Eu amava estudar o alfabeto arábico. arábico. Amava as formas estranhas e misteriosas das letras e o som das orações quando todos os recitávamos juntos, e as histórias sobre como viver de acordo com os ensinamentos de Allah. Minha professora lá era mulher, era gentil e sábia. Para mim, madraça era um lugar apenas de educação religiosa. Eu ia para a escola crucial para todos os outros estudos, mas daquelas crianças, a madraça era o único lugar em que estudava a vida toda. Não tinha nenhuma outra aula. Ciências, matemática, literatura, estudava apenas árabe para poder recitar o Sagrado Corão. E não aprendiam claros significados, apenas como dizê-las. Eu nunca tinha pensado muito sobre essa diferença, até visitar um muffin à nossa casa. Um dia, eu estava brincando com as crianças da vizinhança, e quando estávamos nos dividindo para jogar cricket, um dos meninos disse que não queria no time dele. Nossa escola é melhor que a sua, ele disse como que isso explicasse. Não concordei nem um pouco. Minha escola é a melhor, eu disse. A sua escola é ruim, ele insistiu. Não segue o caminho do Islã.
Eu não sabia como responder isso, mas sabia que eles estavam errados. A escola era o céu. Porque, dentro da escola Conchal, voávamos nas asas do conhecimento, em um país onde mulheres não podem sair em público sem um homem. Nós meninas viajávamos para longe dentro das páginas de nossos livros, em uma terra onde muitas mulheres não conseguem nem ler os preços no mercado. Fazíamos multiplicações em um lugar onde, assim que nos tornássemos adolescentes, teríamos que cobrir a cabeça e nos esconder dos meninos que eram nossos companheiros de brincadeiras. Corríamos livres como o vento. Nós não sabíamos para onde nossa educação nos levaria. Tudo o que queríamos era a chance de aprender em paz, e era isso que fazíamos. O mundo louco continuava fora dos muros da escola Conchal. Do lado de dentro, podíamos ser quem éramos. Nossas únicas preocupações, assim que largávamos a mochila na sala, eram as mesmas de qualquer outra criança que frequentasse a escola. Quem teria a nota mais alta na prova e quem sentaria com quem na hora do intervalo. Era um motivo de orgulho para mim o troféu de primeiro lugar que ganhei ao final de quase todos os anos do ensino fundamental 1. Eu era considerada uma das melhores alunas e era filha do diretor, então algumas meninas achavam que houvesse alguma conexão aí. Mas meu pai se orgulhava por não me dar nenhum tipo de tratamento especial, e isso ficou claro para todos quando eu tinha mais ou menos 9 anos e uma menina nova entrou na sala. Seu nome era Malca, não sei o quê, e ela era inteligente e determinada, mas eu não achava que fosse tão inteligente quanto eu. Então, no último dia de aula daquele ano, quando os prêmios foram anunciados, fiquei atordoada. Malca, não sei o que, tinha ficado com o primeiro lugar e eu com o segundo. Sorri com educação quando ela recebeu o troféu, mas caí no choro no minuto em que cheguei em casa. Quando meu pai me viu, ele me consolou, mas não do jeito que eu queria. É uma coisa boa ficar em segundo lugar, disse, porque você aprende que se pode ganhar, também pode perder. E de ver aprender a ser uma boa perdedora, não só uma boa ganhadora. Eu era muito nova e muito teimosa para entender suas palavras. E para falar a verdade, eu ainda prefiro ficar em primeiro. Mas, depois daquele ano, me esforcei ainda mais para nunca ter que aprender a ser uma boa perdedora de novo. Outra de minhas preocupações frequentes era se Moniba estava brava comigo. Ela era minha melhor amiga, estudiosa como eu, quase minha irmã gêmea. Sentávamos juntos sempre que possível, no ônibus, no intervalo, na sala, e ela fazia rir como mais ninguém. Mas tínhamos o costume de brigar e sempre sobre a mesma coisa, outra menina que ficava entre a gente. Você é minha amiga ou dela? Moniba perguntava se eu sentava com outra menina no intervalo. Moniba, eu dizia, foi você que me ignorou. O pior era quando Moniba se recusava a conversar comigo. Então, eu ficava brava com ela por não ficar tão brava comigo. Às vezes, essas brigas duravam dias. No fim, eu sentia muito a falta dela e assumia a responsabilidade pela briga. Parecia que eu era sempre a culpada. Então, ela fazia uma cara engraçada e, e a gente caía na risada e esquecia nossas diferenças. Até a próxima vez que outra menina ficasse entre nós. Como um lugar onde eu aprendia tanto e ria tanto poderia ser ruim. Parte 2. Uma sombra sobre o nosso vale. Capítulo 6. Mula FM.
Certa noite, eu estava na casa de um dos meus familiares em Mingora, quando ouvi um lamento estranho vindo do rádio. Depois de um longo dia cozinhando, as mulheres tinham ligado o rádio enquanto limpavam tudo. Como de costume, eu fazia o possível para me livrar de ter que lavar a louça, mas parei ao som desse lamento estranho. De início, parecia só mais uma irmã dando conselhos para levar uma vida virtuosa. Parem de fumar, ele dizia, e rezem diariamente. As mulheres murmuravam em aprovação, minha mãe entre elas. Então ele começou a chorar. Parem de ouvir música, implorava. Parem de ir ao cinema, parem de dançar. Parem, implorava, ou Deus mandará outro terremoto para punir todos nós. Algumas mulheres começaram a chorar também. Lembranças terríveis do terremoto do ano anterior estavam frescas na memória. Algumas delas haviam enterrado filhos e marido e ainda estavam de luto. Eu sabia que o mulado rádio estava dizendo. Eu sabia que o que o mulado rádio estava dizendo não era verdade. Um terremoto é um acontecimento geológico que pode ser explicado pela ciência, queria dizer a elas. Mas essas mulheres, muitas das quais não tinham estudado e haviam sido criadas para seguir os ditames dos líderes religiosos, estavam com medo. Quando o mulá chorou, elas choraram também. Mesmo na escola, minhas amigas só falavam no que ficou conhecido como Mulá FM, embora meu pai tenha dito para não escutarmos. Nosso rádio velho estava quebrado. Eu não havia escutado as últimas transmissões, mas ouvia na casa de amigos ou parentes, e minhas amigas na escola repetiam os sermões noturnos quase palavra por palavra. Havia escutado as últimas transmissões, mas ouvia na casa de amigos ou parentes. E minhas amigas na escola repetiam sermões noturnos, quase palavra por palavra. Todas as músicas eram Aaron, ele dizia, proibidas pelo Islã. Só aquela estação de rádio era permitida. Os homens deviam deixar a barba e o cabelo crescer, em vez de mantê-los curtos, seguindo o que ele chamava de moda inovadora. E as mulheres, dizia, deviam ficar em casa, empordar, o tempo todo. Deviam sair apenas em caso de emergência, somente usando burca e com um familiar do sexo masculino. No início, minha mãe gostava dos sermões, quando ouvia com nossos parentes, principalmente quando falavam da necessidade de orações diárias. As pessoas, principalmente as mulheres, romantizavam o mulá. Achavam que ele era um bom intérprete do Sagrado Corão e admiravam seu carisma. Gostavam quando falava sobre trazer de volta a lei islâmica, porque todos estavam frustrados com o sistema corrupto e lento do Paquistão. Seus seguidores cantavam poemas que pareciam bonitos, mas na verdade eram mensagens que motivam as meninas a parar de ir à escola. Meu pai não aprovou desde o início. Nenhuma mulá FM vai me dizer o que fazer. Esse mulá é um absurdo e um problema, disse ele. Não fale assim, minha mãe o repreendia. Deus vai ficar zangado com você. Acabou que o meu pai estava certo. Ele tinha investigado o homem por trás da voz misteriosa do rádio. Esse mulá abandonou a escola, nem tem crendices religiosas. Está disseminando a ignorância. A voz do rádio pertencia a Maulana Fasrullah, um dos líderes do TNSM. Seus seguidores ajudaram muitas pessoas depois do terremoto, e ele estava se aproveitando do trauma para extinguir o medo. Logo, os ataques de pretenso mulá se tornará pessoais. Página 51 do livro Malala. Fazlullah anunciava nomes de homens que falavam contra ele. Pessoas que conhecíamos, pessoas que não conhecíamos, pessoas que faziam campanha pela paz no vale, mas também pessoas que acreditavam em conversas privadas. De repente, todos foram chamados publicamente de pescadores. Era como se a Mula FM e seus homens pudessem enxergar através das paredes. Agora que eu estava ficando mais velha, já não era tão fácil ver a conversa dos homens sem ser notada. Então, eu me oferecia para servir o chá, já que só assim poderia escutar o que discutiam. Naqueles dias havia apenas dois assuntos: a Mula FM e a luta do outro lado da fronteira, no Afeganistão. Eu tinha 4 anos quando os ataques do 11 de setembro aconteceram, mas cresci ouvindo o nome de Osama Bin Laden. Em nosso país, todos sabem sobre o 11 de setembro e sobre Osama Bin Laden. Diziam que ele havia planejado os ataques perto dali, no Afeganistão, e os Estados Unidos e seus aliados tinham passado os últimos anos em guerra para encontrá-lo e para derrotar o Al-Qaeda por aí, e o governo talibã no Afeganistão, que o protegia.
O Talibã, assim que ouvia essas palavras, ficava de orelhas em pé, pensava na conversa que tivera com meu pai, que tiverá com meu pai. Estávamos em Xangla. O Talibã parecia uma coisa distante naquela época, algo ruim mais longe de nós. Muitos amigos do meu pai acreditavam que, apesar da popularidade de Kefazulan estava alcançando em sua associação com o Talibã no Paquistão, eles ainda estavam muito longe para ser uma preocupação. Mas meu pai avisou que chegaria o dia em que o Talibã alcançaria nosso vale. Eles já estão na região tribal, dizia, e continuam se aproximando. Então citava um provérbio: acontecimentos vindouros lançam sua sombra diante de si. Fazulã avançou devagar no início, mas nos 2 anos que seguiram o terremoto, lançou mesmo uma longa sombra. Eu estava crescendo e pela primeira vez percebi que o nosso mundo mudava diante dos meus olhos, e não era para melhor. Quando ia para a cama todas as noites, conversava com Deus. Por favor, Deus, diga o que eu posso fazer. Sou uma garotinha, mas você não teria um trabalhinho para mim? Acordei um dia com um plano e ignorar toda a conversa sobre Faz-Lulan. Quando chegasse à escola, minhas amigas e eu deveríamos falar sobre Bella e Edward, ou sobre Frit, do programa de TV indiano Som Pari. Se não quisessem falar sobre isso, poderíamos falar sobre cricket, irmãos mais novos irritantes ou centenas de outras coisas. Mas quando cheguei à escola, minhas amigas estavam todas amontoadas em um canto falando sobre um último sermão. Na noite anterior, Fazlullah havia anunciado que escolas para meninas eram haram. Ele acabará de declarar nosso santuário de paz proibido pelo sagrado Corão. Fazlullah ainda era apenas uma voz no rádio. O que não sabíamos era que iria muito mais longe em sua campanha contra as escolas para meninas nos dias que viriam.